Beleza. Ó, agora eu tô gravando, gente. Então, se vocês falarem bobagem, vai todo mundo ouvir, hein? Vamos lá. Estamos trabalhando aula de filosofia. Hoje, para quem vai assistir depois, hoje é dia 20/4/2020. E a gente vai trabalhar em filosofia o texto Razão e Sensibilidade. Hoje é dia 20 de abril de 2020. E a gente vai trabalhar o assunto razão e sensibilidade. Eu comecei esse texto, como vocês falaram na aula, antes dessa pandemia toda, mas vamos combinar, né? A gente não lembra nem o que almoçou ontem, que dirá o que nós falamos há mais de um mês atrás. Então a gente vai voltar novamente no assunto, relembrar alguns conceitos que foram trabalhados e aí a gente trabalha agora o texto por completo, porque nem todos tinham o texto. Para quem vai assistir essa live, gravada posteriormente, que eu vou postar lá no canal no YouTube e também nos grupos, no grupo da turma, basta depois pegar o texto, porque nem todos têm, integralmente no grupo da turma, vocês vão visualizar lá também, tá? O título é Razão e Sensibilidade. Então eu vou começar a fazer a leitura e a gente vai fazendo alguns comentários rápidos. Essa aula hoje vai ser um pouco mais rápida, porque provavelmente daqui a pouco eu vou ter uma reunião online também com a direção, como já tinha comentado. Então vamos lá. Razão e sensibilidade. Conforme abordado anteriormente, a filosofia é muito importante para nós, embora muitos não saibam da sua importância. Ela nos ajuda a compreender os mistérios da nossa existência e a compreender também a razão para tudo o que existe. Bom, eu sempre falei isso em filosofia, para aqueles que tiveram aula de filosofia comigo no primeiro ano, alguns no segundo ano, eu acho que foi o caso de vocês, né? Ano passado, acho que vocês estudaram filosofia comigo no segundo ano. Eu sempre frisei bem isso, de que a filosofia ela tem um papel primordial, importantíssimo para fazer a gente compreender o porquê que nós estamos nesse mundo. Aliás, fazer-nos entender um pouco de tudo, né? O que é o mundo, o que é o universo, o que somos nós mesmos e como a filosofia tem um papel importante para fazer a gente compreender tudo isso. A filosofia, ela está na base do conhecimento e na base da origem da maioria das ciências sociais. E, aliás, não só as sociais, muitas ditas matérias ou disciplinas ou ciências que nós estudamos hoje na escola, nas escolas, no meio acadêmico, tiveram origem na filosofia. Inclusive, uma que ainda há pouco eu estava fazendo uma live com a turma de primeiro ano, que é a sociologia. A sociologia surgiu também da filosofia. Então, é muito comum que os alunos do ensino médio comecem a olhem para a filosofia com certo desprezo. Principalmente, obviamente, aqueles alunos que têm mais afinidade com as exatas, né? Com matemática, física, química. Esses, então, geralmente acham filosofia uma perda de tempo. Mas é importante deixar claro, a filosofia, ela é essencial. Nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo um problema incrível, um problema assim totalmente desproporcional. Qual é o problema? O fato das pessoas estarem aderindo a ideologias ou a ondas ideológicas, como neonazismo, fascismo e etc., por estarem sendo influenciados pelas redes sociais e mal se dão conta de que, se tivessem conhecimento da filosofia, teriam noção do quão ultrapassadas são essas ideologias e o quanto elas foram danosas no passado. Então isso mostra a importância de se entender filosofia, de se entender os filósofos, de se compreender também a história, aí vem a contribuição da história, minha outra disciplina, e quando os seres humanos começam a compreender e dominar o conhecimento filosófico e sociológico, elas passam, histórico também, elas passam a entender as consequências de tudo que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Então a filosofia é importante. Segundo parágrafo aí do texto. Em diversas profissões de nosso tempo, é exigido de cada profissional a adoção de uma postura neutra e imparcial, livre de crenças e valores pessoais. Tal ocorrência tem sido frequentemente vinculada a profissões como juízes, advogados, jornalistas, professores, políticos e etc. A verdade é que a adoção de tal postura é, no mínimo, de difícil aplicação, para não dizer que a mesma é impossível de ser seguida. Dizemos isso
Pois quando alguém escreve um livro, por exemplo, o faz baseado em suas crenças e valores pessoais, ocorrendo da mesma forma com todas as demais profissões. Resumindo, somos o que somos e, inevitavelmente, reproduziremos nossas crenças e valores a todo momento. Então, o que eu estou falando nessa parte aí do texto, gente, nesse segundo parágrafo? Eu vou só pedir um favor, que vocês coloquem o celular de vocês ou o telefone de vocês no mudo, para poder ficar só a minha voz nesse período que vocês não estiverem fazendo perguntas, e aí vocês só liberem o som novamente quando vocês estiverem para fazer uma pergunta, tá ok? Que aí facilita também dar maior qualidade na gravação, tudo bem? Daniel, acho que o seu microfone está aberto. Coloca aí, que aí facilita para a gravação ficar com uma qualidade maior quando o pessoal for assistir. Conseguiu? Então, aí que eu estava falando, imparcialidade. Aqui nesse momento, no parágrafo do texto, eu estou falando sobre a imparcialidade nas atividades profissionais e como é necessário hoje em dia que alguns setores autodeclaram algumas atividades, alguns profissionais de algumas atividades econômicas se declaram imparciais. É muito comum, por exemplo, ver algum editorial de jornalismo da Globo, como o Jornal Nacional, falando que eles produzem um jornalismo imparcial, um jornalismo neutro. E a gente percebe de cara que não existe isso. Não existe neutralidade jornalística. Porque, se vocês observarem, sempre há uma tendência sendo ali apresentada na forma de apresentação. Uma aparência, às vezes, eles vestem uma aparência de neutralidade, mas a gente não vê de fato essa neutralidade. Então, é o que eu falei aqui no final desse parágrafo. Resumindo, somos o que somos e somos, perdão, somos o que somos e inevitavelmente reproduziremos nossas crenças e valores a todo momento. Se eu hoje fosse escrever um livro sobre o momento atual político do Brasil, um livro, por exemplo, sobre a conjuntura política e econômica do Brasil atual. É óbvio, evidente que eu iria fazer essa narrativa, esse livro, um tanto quanto influenciado pelas minhas crenças e valores. Por mais que eu falasse, não, vou fazer uma escrita imparcial, mas até para eu poder conectar as ideias, para eu formar minha opinião, para eu poder expressar meu ponto de vista nesse livro que eu estaria produzindo, eu não teria como ser imparcial. Eu estaria certamente influenciado pela minha forma de pensar, pelas minhas crenças e valores, pela minha formação, pela minha trajetória de vida. Então, a imparcialidade, o que está sendo colocado aqui é que a imparcialidade é algo assim praticamente impossível de ser posto em prática, ou muito difícil. E isso leva à seguinte questão: vocês, como estudantes do ensino médio, muitas vezes devem se pegar ao longo das nossas aulas de filosofia, história, sociologia, principalmente as ciências humanas, devem observar que existem opiniões para todos os tipos, existem formas de pensar diferentes dentro das próprias áreas de conhecimento. Por exemplo, dentro da sociologia, existem formas diferentes de interpretar as questões sociais. Dentro da filosofia, existem formas diferentes de pensar a própria filosofia. Dentro da história, existem formas diferentes de historiadores interpretarem os momentos históricos, inclusive o momento atual. Eu lá no outro colégio que eu fazia parte em Rio Bonito, até 2018, final de 2018, eu convivia lá com professores com os mais diferentes posicionamentos políticos e ideológicos. Então você encontrava lá professores que eram formados em humanas que nem eu, mas que eram adeptos e apoiadores do pensamento positivista e desejando inclusive intervenção militar no Brasil. E eu, particularmente, sou totalmente contra isso. Então, isso mostra como nós temos um difícil cumprimento dessa chamada imparcialidade na hora de ensinar, dessa imparcialidade na hora de passar o conhecimento. E a filosofia, ela também sofre esse tipo de interferência. Várias correntes ideológicas dentro do mesmo campo de saber chamado filosofia. É isso que a gente está falando aqui no segundo parágrafo.
Se tiver alguma dúvida, é só depois vocês fazerem uma rápida interrupção, tá? Se for algo que eu possa responder na hora, eu respondo. Se achar que vai demorar um pouco mais, que eu vou precisar de mais tempo, eu deixo para responder lá no finalzinho. Aí, continuando aqui agora no terceiro parágrafo. Quando vamos realizar uma visita guiada em uma excursão da escola a uma exposição artística, estamos, desta forma, tendo a oportunidade de desenvolver determinadas áreas da nossa capacidade artística, permitindo-nos desenvolver também a nossa sensibilidade. Reforçando aqui, o título é Razão e Sensibilidade. Então, com a nossa razão, nós analisamos friamente algumas questões e tentamos reinterpretar cada questão que é exposta a nós mesmos no dia a dia. E aí, obviamente, eu volto àquela questão. Essa razão que nós utilizamos, esse critério da nossa razão para interpretar e compreender as coisas à nossa volta, dificilmente será descolada de uma análise impessoal, né? Ou seja, dificilmente você vai praticar a imparcialidade. Você vai usar a sua razão, a sua percepção sobre a situação. E a sensibilidade também entra nesse processo. É o que está falando aí no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo que eu vou ler de novo. Quando vamos realizar uma visita guiada em uma excursão da escola a uma exposição artística, estamos dessa forma tendo a oportunidade de desenvolver determinadas áreas da nossa capacidade artística, permitindo-nos desenvolver também nossa sensibilidade. Então nós precisamos a todo momento nos permitir aprender. Acharmos que, se a gente ficar achando que a gente sabe tudo, e isso vale não só para alunos como para professores também, se a gente ficar o tempo todo achando que sabe tudo, exatamente, a gente vai estar neutralizando essa necessidade do convívio em sociedade que nos permite trazer novos conhecimentos e aprendizagem. Continuando aqui então na leitura do texto. Desta forma, podemos dizer que se determinada pessoa não consegue decifrar a arte apresentada diante de seus olhos, isso se deve ao fato de ter sido pouco estimulada em sua capacidade criativa. Assim, podemos afirmar que artes, em geral, fazem parte de um sistema de construção do desenvolvimento humano. Muitas vezes, imagino que vocês já tenham visto isso na televisão, ou talvez já tenham estado em exposições artísticas, e devem ter ficado um tanto quanto assim assustados com o que vocês estavam vendo. Tipo, uma obra de arte sem pé nem cabeça. Uma obra de arte que eu já vi há pouco tempo aí, há um tempo atrás, uns meses atrás na televisão. A exposição era um barco de pesca, todo arrebentado, todo quebrado, que foi realmente tirado de uma praia, um barco estava abandonado, o artista o artista plástico olhou para aquele barco e achou que aquilo seria uma obra interessante a ser abordada. Ele pegou aquele barco, trouxe para dentro de um museu e colocou exposto lá dentro do museu, da exposição artística dele, e lá, aquele barco todo arrebentado, era uma das peças daquela exposição. Muitos paravam diante daquele barco e falavam: que absurdo, para que trazer esse barco aqui para dentro do ambiente de um museu? Agora outros, que de repente no passado, outros visitantes que de repente no passado trabalharam com pesca em escala industrial ou não, de repente olham naquela exposição para aquele mesmo barco e ficam impactados por aquela obra. Impactados por quê? Porque aquele barco quebrado, todo destruído, provavelmente por ter sido intensamente usado no mar durante a atividade pesqueira, remete àquele visitante que atuou na área de pesca, remete a lembranças de quando ele era pescador, remete a momentos bons e momentos difíceis que ele passou em alto mar, de repente, no processo, na produção da atividade pesqueira. Aquela pessoa não tem como olhar para aquela peça daquele barco todo quebrado dentro de espaço de museu e não ser impactado de alguma forma. E é isso que o artista muitas vezes está desejando. Ele está desejando trabalhar com a sensibilidade humana. De repente também tem algum outro visitante que, mesmo sem ter tido nenhuma experiência com pesca, ao olhar para aquela imagem daquele barco todo quebrado, viaja no tempo. Sabe aquilo que acontece muito com vocês quando estão na aula? Talvez até esteja acontecendo agora, que eu falo pra caramba, que enquanto vocês estão
o professor está dando aula, de repente vocês estão voando no pensamento, voando na mente. Pois bem, isso acontece também quando uma pessoa participa de uma atividade artística, de uma exposição num museu. A pessoa chega lá, olha aquele barco e ela dá aquela viajada. A mente dela vai longe. Aquela peça daquele barco todo destruído no espaço do museu remete a ela lembranças, ou remete a ela memórias, ou remete àquela pessoa que está assistindo a imaginar o quão duro muitas vezes é o trabalho de um pescador. E ela se imagina naquele cenário. E ela começa a imaginar como realmente é difícil trazer o peixe que irá alimentar irá servir de alimento para as pessoas. E aí, de repente, através daquela obra, que é meramente um barco todo destroçado, uma pessoa que nunca foi pescador vai compreender a importância desse trabalho, vai entender como a vida do pescador é difícil e como é complicado trabalhar nesse ramo. Uma obra de arte mexe com sensibilidade. E está aí um exemplo do caso de um barco que eu vi na televisão falando sobre a exposição de um artista plástico que pegou um barco pesqueiro e colocou lá no museu. Para muitos, uma obra de arte tosca, uma obra de arte sem finalidade, uma obra de arte que não disse a que veio, mas para tantos outros, uma obra de arte que tem todo um significado. Eu falei também na aula, agora me veio aqui à mente, na aula que nós fizemos presencialmente antes de toda essa situação da pandemia, eu comentei de uma professora que alguns de vocês, acho que foi até o Arruda, lembrou dela, uma professora que era do Rio Grande do Sul, que trabalhou no Maria Inocência há anos atrás, em que eu resolvi, numa determinada ocasião dentro do colégio, fazer uma apresentação de um vídeo que falava sobre manifestações culturais do Brasil afora. E num dos momentos do vídeo, mostra a vida de pescadores na região do Rio Grande do Sul, na região mais especificamente da Lagoa dos Patos. Gente, eu passei esse vídeo mostrando manifestações culturais de modo geral. Era aula de. Eu acho que era aula de filosofia ou sociologia, agora não recordo, que já tem bastante tempo. E como era um dia que estava vazio, foi pós-feriado, entre uma aula entre um final de semana e um feriado prolongado, alguma coisa assim, o Colégio Maria Inocência estava bem vazio. Aí a professora, que acho que ela era professora de inglês, não lembro, ela resolveu juntar as turmas. Vamos juntar as turmas? Tem tão poucos alunos. E nós fizemos então uma exposição de vídeos, juntando várias turmas, vários professores juntos, e essa professora estava lá. Eu até me falha em memória o nome dela, que ela já não está mais conosco lá no colégio. Ela ficou extremamente impactada e emocionada ao assistir esse vídeo. Por qual motivo? Eu não sabia, ela tinha o sotaque do sul, mas eu não sabia que região do sul ela tinha nascido e sido criada. Pois ela tinha sido exatamente criada nessa região da Lagoa dos Patos. E eu nem sabia. Foi uma incrível coincidência. Enquanto o vídeo rolava e os alunos assistiam com atenção, ela assistia de uma forma diferenciada. Ela assistia com os olhos marejados de lágrimas. Ela chorava durante a aula. E eu percebi que estava causando impacto, mas eu não sabia ainda entender exatamente o que, mas eu sabia que algo estava acontecendo na mente dela. Aquele vídeo mexeu com memórias, memórias boas, memórias ruins, mas mais memórias boas, segundo a narrativa dela, e ela acabou, no final, quando acabou o vídeo era mais ou menos uns 30 minutos, 20, 30 minutos, não me lembro exatamente, ela acabou pedindo para falar no final e fez a narrativa dela, de quanto emocionada ela ficou com aquele vídeo, que aquilo remetia a lembranças maravilhosas da infância dela e que ela tinha sido nascida e criada exatamente naquela região da Lagoa dos Patos que foi apresentada no vídeo. E aí ela fez o depoimento, falou como ela trazia recordações positivas, como ela, enquanto professora, enquanto ser humano, havia se tornado a pessoa que ela era naquele momento atual, em função das experiências que ela viveu naquele ambiente lá no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos, na região do Sul, aliás, na Lagoa dos Patos, com a família dela. Então, quer dizer, a sensibilidade está sendo, a todo momento, é, estimulada dentro do pensamento filosófico, em outras áreas do saber, para nos ajudar exatamente a crescermos como indivíduos. E é isso que a gente está falando aqui, ok? Então, parei em sensibilidade, né? Continuando aqui. Dessa forma, podemos dizer que determinada pessoa
não consegue decifrar a arte apresentada diante de seus olhos. Isso se deve ao fato de ter sido pouco estimulada em sua capacidade criativa. Assim, podemos afirmar que as artes em geral fazem parte de um sistema de construção do desenvolvimento humano. Muitas vezes temos dificuldade em compreender certas obras artísticas por não alcançarmos as intenções da pessoa que as criou. Normalmente, o criador reproduz em suas obras um olhar ou uma interpretação da realidade vivida na época da criação, apesar de que nem sempre a forma de expressão fica evidente. Podemos então defender a ideia ou conceito de uma de com a razão de perdão. Podemos então defender a ideia ou conceito de com a razão somos capazes de reduzir as diferentes influências culturais e sociais na hora da tomada de decisão. Assim, tal processo será reflexo reflexo de uma atitude racional. Aí eu acho que o texto está até faltando uma palavra aí. Por outro lado, como nós, seres humanos, podemos desenvolver uma capacidade de percepção da realidade à nossa volta sem o desenvolvimento da nossa sensibilidade. Exatamente por isso, a construção de uma cultura coletiva que busca constantemente o crescimento e evolução passa inevitavelmente pela necessidade de maiores e mais frequentes intercâmbios culturais, como, por exemplo, visitação em espaços culturais, como teatros e museus e etc. Então, gente, concluindo esse texto, o que a gente pode deixar assim, muito evidente sobre a influência da razão e sensibilidade na filosofia, que nós somos resultado, como a própria sociologia afirma, somos resultado das influências culturais que nós recebemos, e essas influências culturais ocorrem no meio familiar, no meio escolar, no meio social e também no meio artístico. Quanto mais nós nos expomos às atividades artísticas e culturais, por exemplo, em teatro, cinema, museus, exposições artísticas, mais nós estamos incentivando esse crescimento da percepção, da sensibilidade do ser humano. Marilene deve, imagino eu, trabalhar muito isso com vocês na disciplina de artes, né? E deve ficar evidente nas aulas dela, provavelmente, o quão é importante a produção do conhecimento artístico. Muitas vezes os alunos vão para a escola e acham que a disciplina de artes é uma bobagem. Muitas vezes os alunos vão para a escola e acham que é uma tremenda bobagem desenvolver determinadas tarefas, fazer colagem de papel em cima de uma folha A4, ou fazer algum desenho, alguns traçados que a professora venha a solicitar de vocês. E muitos falam assim, poxa, mas que trabalhos bobos. Mas mal conseguem perceber muitos alunos que essas atividades que são desenvolvidas é exatamente para auxiliar no desenvolvimento dessa capacidade, dessa sensibilidade, desenvolvimento dessa sensibilidade que o ser humano necessita fundamentalmente para compreender o mundo em que vivemos. Sem essa sensibilidade, que a filosofia tanto está pregando aqui no texto da aula de hoje, inclusive, vocês não serão jamais capazes ou serão pouco dotados da capacidade de percepção do mundo à sua volta, à nossa volta. Vocês não serão, portanto, capazes de compreender adequadamente o mundo que vivemos e compreender exatamente as diferentes formas de pensar da nossa sociedade, as diferentes formas de olhar para um mesmo tema, uma mesma situação. Então, a sensibilidade é importante. E separar a sensibilidade, a interpretação do mundo de forma autônoma, de forma sem influências, como alguns defendem, algumas áreas das atividades profissionais, como eu falei no início do texto, é praticamente impossível. A imparcialidade não é viável, é inviável. Nós precisamos a todo momento expressar opiniões, e essas opiniões são expressas, são construídas a partir das experiências que nós vivemos, desde o nosso nascimento até o dia em que nós nos encontramos atualmente. Ok? Com isso a gente termina o texto
E aí eu pergunto, abro aí para perguntas se vocês têm alguma dúvida ou se ficou tranquilo. Os microfones estão bloqueados, estão silenciados. Pode? Sim. Ele quem que você está falando? Que eu não entendi porque cortou a ligação. Não, na verdade, o ser humano ele pode se, ele é o tempo todo estimulado a despertar esse lado de sensibilidade em função das várias experiências. Não vamos aqui afirmar que só a filosofia é capaz de despertar essa sensibilidade. Então, por exemplo, você passar diante de pessoas que estão vivendo dificuldade, que é parecido com o exemplo que você citou, né? A pessoa olha para uma pessoa que está passando dificuldade, um grupo de pessoas que estão sofrendo abandono, miséria social, e ela não se sensibilizar, isso mostra que ela então não tem nenhum caráter e nenhuma qualidade do que é ser humano. O que é ser humano? É exatamente estar o tempo todo sensível a tudo que acontece à sua volta, inclusive se compadecer de uma pessoa que tenha dificuldade. Aí se encaixa nisso que você falou. Jamais eu estou afirmando aqui que a filosofia é a única disciplina capaz de desenvolver essa sensibilidade. A sensibilidade é algo que é nato, é da natureza humana. Agora, a filosofia ela tem um papel importantíssimo no sentido de incentivar esse despertar para a sensibilidade humana. Isso quer dizer, em outras palavras, o seguinte: nós somos sensíveis a todo momento porque é da natureza humana. Mas a filosofia ajuda a termos capacidade e sensibilidade para interpretar e não apenas julgar. Porque quando você não tem essa bagagem da filosofia, você acaba muitas vezes, dentro da sua sensibilidade, sem esse conjunto complementar do conhecimento filosófico, julgando, rotulando e tornando aquele grupo social como pessoas que não devem, de repente, nem ser ajudadas. Vou dar um exemplo clássico. Vocês devem ter assistido pelas mídias sociais e pela televisão um cidadão, se é que pode dizer assim, né? Um homem que na semana passada chamou um morador de rua, isso no estado de Goiás, chamou pela porta do carro dele, enquanto um gravava, o outro que estava no banco da carona chamou um cara e falou assim: vem aqui, tá precisando de ajuda? Você é morador de rua, tá passando dificuldade? O cara veio falar: eu tô passando dificuldade sim. Ah, quer ajuda? Aí ofereceu R$ 20. E claro, o cara é morador de rua, numa situação difícil, agradeceu o recebimento do dinheiro, pegou os R$ 20 e falou assim: não, realmente está difícil para todo mundo, com essa situação então de epidemia ainda pior. Aí o cara vai e fala assim: peraí, chega aqui mais perto que eu quero te ajudar. Quer mais? Aí pegou outra nota de R$ 50 e falou assim: quer mais? Vem cá que eu vou te ajudar. Quando o mendigo, o morador de rua, se aproximou, ele meteu uma bolacha na cara do morador de rua e falou: vai trabalhar, seu desgraçado, seu miserável, ou algo do gênero. Isso mostra o quão insensível esse cara foi. Aí você fala assim: ah, mas peraí, ele tem uma sensibilidade dentro da ótica dele. E não somos nós aqui que vamos obrigá-lo a ter uma sensibilidade como a nossa, que é de reprovação a essa atitude. Mas certamente essa atitude dele não reflete uma sensibilidade dentro da proposta do pensamento filosófico. O que nós estamos mostrando aqui é que quanto mais conhecimento filosófico o ser humano tem, mais sensível ele é e mais capaz ele é de interpretar a realidade dele, a realidade à sua volta, ou seja, do mundo que vive, sem querer rotular, por exemplo, como esse cidadão fez, que rotulou o morador de rua como um vagabundo, ao invés de perceber que de repente não é um vagabundo, é uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades que ele e que nós tivemos na vida. Percebe?
Então, é uma postura totalmente inadequada e que mostra que o cara não tem uma sensibilidade dentro da proposta da contribuição da filosofia. Entendeu? Respondi, Daniel? Tranquilo? Alguém tem outra pergunta para fazer? Não? Então, minha gente, são 10h20. Fala aí, Daniel. Cortou a sua ligação. Provavelmente não, né? A gente imagina que provavelmente se fosse o irmão dele, a lógica é que ele diria não. Mas vamos combinar. Quantos irmãos odeiam um ao outro? Também é um pouco difícil afirmar que ele não teria essa atitude com o próprio irmão. Não sei dizer, né? Aliás, a unidade entre as famílias foi muito abalada nos últimos anos, depois desse processo político que a gente viveu e ainda vive no Brasil, né? Familiares não falando uns com os outros por conta de questões políticas, né? Eu não sei dizer, Daniel, se esse cidadão teria a mesma atitude com o próprio irmão dele, se ao invés do mendigo fosse o irmão dele naquela situação de rua. Não sei dizer, mas acredito eu que o pensamento que ele exalou ali naquela atitude, que foi gravada por ele, pelo amigo dele, foi colocado nas redes sociais, acredito que ele seria um cara, uma pessoa discriminadora até com o próprio familiar, pela lógica. Mostra que realmente é um cara que não tem uma sensibilidade profunda do que é o ser humano, do que são as dificuldades da vida e que, na verdade, ninguém está ali na rua porque quer. E eu vejo muitos debates a esse respeito ao longo da minha vida, não só como professor, como cidadão. Vejo, por exemplo, muitos colegas de cursos por onde já passei falando não só do morador de rua, dizendo que o morador de rua está lá porque ele quer, ou então que o índio fica defendendo terras para a sua atividade econômica e para o seu povo, mas o índio está vivendo hoje em dia com celular, com computador, com carro, esquecendo-se que, por exemplo, se o índio está hoje sendo obrigado a usar celular, ou tendo que se adaptar a essa nova realidade, usar celular, usar as tecnologias, ter carro, ter casa, sem viver exatamente daquela forma primitiva que vivia, o índio hoje está assim, não porque ele quer. Porque se pudesse, essas tribos indígenas estariam como era na época do descobrimento do Brasil, como existem ainda algumas poucas tribos indígenas no meio da Amazônia que são índios chamados índios não de tribos isoladas. Os povos indígenas no Brasil e no mundo que hoje usam celular, usam carro, usam roupas, moram em casas que não são mais ocas como antigamente e têm uma característica cultural mais próxima do homem branco do que propriamente do indígena original, não foi porque eles escolheram isso, foi porque foi imposto a esses grupos indígenas esse modelo social pelo homem branco, pelo colonizador. Mas nós, muitos de nós, no tempo atual da nossa sociedade, olhamos para essas pessoas, os indígenas, por exemplo, e falamos: ah, esses índios não querem nada, eles querem boa vida, eles vivem como nós. Para que eles precisam de terras? Porque isso é uma luta, é um processo de luta. Que tipo de luta? Esses povos estão tentando preservar minimamente o padrão de vida ou alguma característica cultural que ainda é o único elo que os mantém unidos. Anular esse elo de laços culturais, região territorial, língua falada, que é a língua original deles, é anular totalmente a existência dessa tribo indígena. E aí sim, interessa aos ditos civilizados, homens brancos, anularem esses laços culturais para exatamente dominar. Porque se você afirma que aquele grupo indígena já usa roupa, já dirige carro, já usa celular, já usa computador, mora em casa, então significa dizer que eles não precisam mais de uma tribo. Portanto, eles podem ser plenamente integrados à nossa sociedade e podem fazer parte do processo produtivo como nós. Em outras palavras, não precisam ter um território demarcado. E aí vão passar a morar em cidades como nós moramos,
vivendo as mesmas dificuldades de luta pela sobrevivência, talvez vivendo na miséria, ou talvez virando moradores de rua, e esse é um problema deles. A isso interessa um determinado grupo de dominante na sociedade. Essa sensibilidade a gente só tem quando nós temos uma bagagem de vida, quando nós temos uma bagagem de conhecimento, e a filosofia se propõe a isso, que a gente tenha essa capacidade de olhar para o outro não como de forma discriminatória, mas olhar para o outro como pessoas que necessitam serem compreendidas nas suas diferentes peculiaridades e necessidades. Tudo bem? Dúvidas? Nenhuma? Luanda? Não, tranquilo? Giovana? Ah, a Giovana é curta e grossa. Não! Gente, então olha só, nossa aula iria até 11h05, se eu não estou enganado. É isso? Até 11h05, mas já são 10h25, praticamente 10h23. Mas eu estou vendo aqui no grupo, no grupo de professores, que a reunião lá do Alan e da direção está começando. Então eu vou ter que encerrar nossa live aqui, porque eu já estou até atrasado para entrar lá na reunião. E daqui a pouco, na próxima semana a gente retorna, tá? Essa semana vocês estão sabendo, de amanhã até quinta-feira vai ser feriado e recesso, né? Então teremos aí terça, quarta e quinta de um feriado prolongado, vamos dizer assim. Que o governo do estado também está fazendo questão até de conceder mesmo para nós, porque estamos vivendo um período que quanto menos gente circulando, melhor, né? Então a gente vai ter esse recesso aí de amanhã até quinta. E no caso com vocês eu volto então só semana que vem, né? Porque minha próxima aula já de história seria na quinta-feira. Não é isso? Não, não, seria amanhã, terça-feira, né? Mas como amanhã vai ser feriado, então a gente só retorna na segunda-feira que vem. Ok? Tudo bem? Então, minha gente, até a próxima. Fique com Deus, leia um texto e aí na próxima aula, na próxima semana a gente volta novamente. Fique com Deus. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.